Excelente dia, já começando nossa live. Só quero ver você, só quero ver você. Ai, glória a Deus. Obrigada, Jesus, pela tua bondade e fidelidade. Obrigada pelo teu amor, obrigada pela tua graça. Obrigada, Jesus, obrigada. Já vai agradecendo, glorificando, louvando o nome do Senhor pela bondade dele. Mais um dia nós estamos aqui na presença do Espírito Santo, tendo sabedoria e discernimento de buscar a palavra de Deus, porque a palavra é vida, ela é força, ela é maná, ela é alimento, ela é aquilo que vai fazer a nossa mente ser totalmente dominada pelos freios da carne e pela fortaleza do Espírito. Amém? E hoje nós estamos em Êxodo 39 e nós vamos mais um dia falar um pouco sobre a passagem onde eles estão na construção do tabernáculo, de todas as coisas que eles estavam fazendo naquela época, e que o Senhor vai falar conosco, né, através do Espírito Santo. Fizeram também vestes do ministério para ministrar o santuário de azul, de púrpura e de carmesim. Também fizeram vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se fez o éfode de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim, do linho fino torcido. E estenderam as lâminas de ouro e cortaram fios para tecer o azul, e entre a púrpura e o carmesim, entre o linho do fino esmeralda. Fizeram-lhe ombreiras que se ajuntavam e uniam-se uma em suas duas pontas. E o cinto da obra da esmeralda da éfode, que estava sentado sobre ele, formava com ele só uma peça, e era uma obra semelhante de ouro, azul, púrpura, carmesim, linho fino torcido que o Senhor ordenara a Moisés. Também preparava as pedras de ônix engessadas de ouro, lavradas com gravaduras de selo e os nomes dos filhos de Israel. E pôs sobre ombreiras de éfode das pedras a memória dos filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez também o peitoral, uma obra de artífice, uma obra de éfode de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim, de linho fino torcido. Quadrado era, duplo, fizeram o peitoral, e o comprimento era de 1 palmo de largura, como fosse assim, né? E 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordas de pedras e ordas de sarto, sopazo de carbúnculo, e esta era a primeira ordem. E a segunda ordem de esmeralda, de safira, de diamante, a terceira ordem de jacinto, de ágata, de ametista. E a quarta ordem de berilo, de ônix, de jaspis, engastadas em engaste de ouro. Estas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os nomes com gravuras de selo, cada um com o nome segundo as 12 tribos. Também fizeram o peitoral de cadeiazinhas de igual medida das obras de ouro puro trançado. E fizeram 2 engastes de ouro, 2 argolas de ouro, e puseram 2 argolas nas extremidades do peitoral, e puseram 2 cadeiazinhas de tranças de ouro nas suas argolas, nas suas extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas eram 2 cadeiazinhas de tranças, e puseram 2 engastes. E puseram sobre as ombreiras os éfodes do éfode da frente deles. Fizeram também 2 argolas de ouro que puseram nas 2 extremidades do peitoral, na borda estavam junto ao éfode por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro que puseram nas 2 ombreiras de éfode abaixo dele, perto da juntura, sobre o cinto e da obra de esmeralda de éfode. E ligaram o peitoral de suas argolas, as argolas de éfode do cordão de azul, para que estivesse sobre o cinto da obra de esmeralda de éfode. Do éfode, né? E o peitoral não se separasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez com que o éfode de obra torcida de todo azul. E a abertura do manto estava no meio dele, com a abertura de cota de malha. Essa abertura tinha uma borda de volta, para que não se rompesse. E as bordas de manto fizeram romãs, azul, púrpura, carmesim, fio torcido. Fizeram também campainhas de ouro puro, pondo campainhas no meio de romã, nas bordas do manto, ao redor entre os romãs. E uma campainha de romã, outra campainha de outro romã, em as bordas do manto, para ministrar, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também túnicas de linho fino, de obras de tecido de Arão, para os filhos, e mitra do linho fino, ornado de tiaras, e linho fino, calções
de linho fino torcido, e o cinto do linho fino torcido de azul, de púrpura, de carmesim, de obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também de ouro puro, lâmina de coroa de santidade, e nelas escreveram escrito, como está no selo, santidade ao Senhor. E ataram a cordão do azul para prendê-la na parte superior de mitra, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, e assim o fizeram. Depois trouxeram Moisés o tabernáculo, a tenda, todos os pertences, e colchetes, tábuas, varais, colunas e bases, e a cobertura das peles de tinta, e da cobertura dos texugos, e o véu da cobertura, a arca de testemunhos, varais, propiciatório, a mesa de seus pertences, pães da proposição, candelabro puro, com suas lâmpadas e as lâmpadas das ordens e todos os seus pertences e azeite de luminária. Também o altar de ouro, o azeite, o incenso aromático, a cortina, a porta da tenda, o altar que cobre, o crivo de cobre, seus varais, seus pertences e base, as cortinas do pátio, da coluna, das bases, a cortina do pátio, das suas cordas, os pregos, o tecido, o serviço, o tabernáculo, para a tenda da congregação, as vestes do ministério, o ministério, o santuário, as vestes de Arão, dos sacerdotes, dos filhos da administração do sacerdócio. Conforme todo o Senhor ordenaram a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu Moisés toda a obra, e eis que tinha feito, como o Senhor ordenara, assim fizeram. Então Moisés o abençoou. Coisa linda, né? Então, assim, tudo como o Senhor tinha ordenado, né? Que é o principal, gente. É o que o Senhor diz, né? O que o Senhor ordena para nós. Então, agora foi uma parte das vestes sacerdotais, né? O éfode, o peitoral, o manto, a túnica bordada, a mitra, a coroa santa, onde tinha escrito santidade ao Senhor, conforme o Senhor tinha instruído. Não era do jeitinho deles, eles fizeram conforme o Senhor tinha instruído. Então, o primeiro ponto, a gente tem que ter o quê? Excelência e obediência na obra de Deus. Porque tem que fazer conforme o Senhor ordena e com qualidade. Não é fazer de qualquer jeito, né? Segundo ponto, santidade é exigida para quem serve. Então nós temos que ter pureza, autoridade e separação quando nós estamos servindo ao Senhor. Quando você vai servir a um altar do Senhor, você tem que estar ali na maior santidade, né? Porque é o respeito ao Senhor. Terceiro ponto, cada detalhe importa para Deus. Então você vê que ele fez tudo num processual, né? O Senhor fez tudo de uma forma ordenada, de uma forma organizada e totalmente com medidas, com formas de fazer, formas de encaixar cada peça. Então, o Senhor, ele importa com cada detalhe da nossa vida, tá? O espírito da unidade, da cooperação, todos estavam juntos no propósito, então fluiu e as coisas aconteceram. E aí eles viram no final a bênção de Moisés, que é uma bênção de autoridade espiritual, aquela pessoa que realmente está ali em ligação com o Senhor. Então nós temos aqui a nossa fidelidade, que a fidelidade está ligada à lealdade. Uma das coisas principais hoje em dia e mais raras é a lealdade, santidade, reverência e glória ao Senhor, porque tudo é para glorificar o nome de Deus. Então, queridos, nós precisamos andar nesses princípios de obediência, de excelência, de fazer conforme Deus mandou. Um dia para Deus é como 1000 dias, 1000 dias é como um dia para Deus. Então nós devemos entrar na obediência. Se o Senhor falou para você, vai, vai. Se o Senhor falou, não vai, não vai. Se o Senhor é do sim, sim, não, não. Deus não é do meu termo, não é do jeitinho. Deus é da forma certa. Então que você haja conforme o Senhor tem te instruído. Que Deus te abençoe, que a presença dele esteja sobre ti. Compartilha essa live, já manda para mais pessoas. Eu tenho certeza que vai abençoar muita gente com a verdade, que é a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te proteja, e que você tenha um dia glorioso na presença de Deus. Fica com Jesus.